capítulo 28 de Jeremias é o ponto de inflexão na disputa entre o verdadeiro e o falso profeta. Ele ensina que a profecia genuína de Deus, embora dolorosa, é marcada pela história e se prova pelo cumprimento. Ananias prega a mentira da paz para agradar, mas seu ato de quebrar o jugo leva a um jugo de ferro mais pesado, e sua morte rápida valida a palavra de Jeremias. A mensagem é que a rejeição da verdade de Deus endurece o coração e intensifica o juízo. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 28. Nesse mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, veio ao templo e perante os sacerdotes e a multidão proferiu as seguintes palavras: Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vou romper o jugo do rei da Babilônia. Ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, oráculo do Senhor, porquanto vou romper o jugo do rei da Babilônia. O profeta Jeremias, porém, na presença dos sacerdotes e do povo que se aglomerava no templo, respondeu ao profeta Ananias: Assim seja, disse ele, e que Deus o permita. Realize o Senhor tua profecia e traga de volta o mobiliário do templo e os deportados da Babilônia. Escuta, contudo, o que vou dizer-te, assim como a todo o povo. Os profetas que nos precederam, a mim e a ti, anunciaram contra numerosos países e reinos poderosos, guerra, fome e peste. Quanto ao profeta que predisse a felicidade, somente quando seu oráculo se realizar, se poderá saber se ele é realmente um enviado do Senhor. Arrancou então o profeta Ananias o jugo do pescoço do profeta Jeremias e, partindo, exclamou perante a multidão: Oráculo do Senhor, assim é que 2 anos decorridos quebrarei do pescoço de todas as nações o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Retirou-se então o profeta Jeremias. Mas depois que o profeta Ananias assim arrancou e destruiu o jugo do pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a este nesses termos: Vai dizer a Ananias: Eis o que diz o Senhor: Quebrastes um jugo de madeira, mas o substituíste por outro de ferro. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos exércitos: É de ferro o jugo que imponho ao pescoço de todas essas nações, a fim de que se submetam a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles lhe ficarão submissas, e a ele dou também todo o poder sobre os animais selvagens. E Jeremias acrescentou, ao dirigir-se ao profeta Ananias: Ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. És tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que diz o Senhor: Vou afastar-te da face da terra. Ainda neste ano morrerás, pois que insuflastes a revolta contra o Senhor. Nesse mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. O capítulo 29 de Jeremias é um dos mais significativos do livro. Ele oferece uma teologia da esperança no exílio. O cativeiro, embora doloroso, não é o fim, mas uma etapa temporária, 70 anos no plano de Deus. O povo deve aceitar o jugo e buscar o bem da cidade, que os oprimia, recusando os falsos profetas que pregavam a fantasia de um retorno imediato. A fidelidade a Deus no meio do sofrimento levará à restauração final. Jeremias capítulo 29. Eis o teor da carta que o profeta Jeremias endereçou de Jerusalém aos demais anciãos cativos, aos sacerdotes e profetas, e a todo o povo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que deixaram Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os eunucos, os chefes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e serralheiros, foi esta carta levada por Elessa, filho de Sefã, e Gemarias, filho de Eucias, os quais Sedecias, rei de Judá, enviara para a Babilônia, junto ao rei Nabucodonosor, e assim dizia: Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os cativos que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Construí casas e nela morai, plantai pomares e comei seus frutos, procurai mulher e gerai filhos e filhas, procurai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que deem ao mundo rapazes e moças, multiplicai-vos em lugar de diminuir. Tomai a peito o bem da cidade, para onde vos exilei, e rogai por ela ao Senhor,
porque só tereis que lucrar com a prosperidade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos deixei engodar pelos profetas que se acham entre vós, nem pelos adivinhos. Não escuteis os sonhos que anunciam, porquanto esses homens mentem, pretendendo pronunciar oráculos em meu nome. Não lhes ortoguei tal encargo, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: quando 70 anos tiverem decorridos para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz, de aqui vos reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Mas invocareis e vereis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Objetareis, porém, que o Senhor vos suscitou profetas na Babilônia. Eis o que diz o Senhor a propósito do rei que ocupa o trono de Davi, do povo que permaneceu na cidade e de todos os vossos irmãos que não partiram convosco para o exílio. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, e os tratarei como figos deteriorados, tão maus que não se podem mais comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e deles farei objetos de horror ante todos os reinos da terra, exemplo a ser citado entre as maldições, assunto de espanto que fará pasmar e vergonha aos olhos das nações para onde eu os dispersar. Porque não escutaram minhas palavras, oráculo do Senhor, quando sem cessar lhes enviava os profetas meus servos, as quais também não ouviram, oráculo do Senhor. Mas vós todos exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colias, e de Sedecias, filho de Maacias, que vos transmite em meu nome falsos oráculos. Vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os mandará matar ante vossos olhos. Servirão eles de maldição entre os judeus cativos que se acham na Babilônia. E se dirá: que Deus faça contigo como a Sedecias e Acabe, os quais o rei da Babilônia mandou afligir no fogo. E isso porque cometeram uma infâmia em Israel, por consumarem o adultério com as mulheres de seus vizinhos, e ainda por haverem proferido falsos oráculos em meu nome e contra minha vontade. Tudo isso eu sei por havê-lo testemunhado, oráculo do Senhor. E a Semeias de Naalã dirás: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: já que enviastes uma carta em teu nome a todo o povo de Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maacias, e a todo sacerdote, na qual lhe dizes: fez-te o Senhor sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, a fim de que vigies no templo todo fanático que se intitular profeta e o metas no cepo ou no cárcere. Por que então não fizestes voltar a razão Jeremias de Anatote, que profetiza entre vós? Eis que nos escreve para a Babilônia, a fim de nos dizer: isso durará longo tempo. Construí casas e habitai-as, plantai pomares e deles comei os frutos. Leu esta carta o sacerdote Sofonias ao profeta Jeremias, a qual falou o Senhor nesses termos: eis o que mandarás dizer a todos os deportados, oráculo do Senhor, a respeito de Semeias de Naalã, porque Semeias vos proferiu oráculos, sem que lo ouvisse delegado, e vos levou a crer em mentiras. Eis o que diz o Senhor: vou usar de severidade com Semeias de Naalã e sua descendência. Nenhum dos seus subsistirá entre vós para desfrutar a felicidade que concedereis a meu povo, oráculo do Senhor, pois que pregou a revolta contra o Senhor. Hoje iniciamos mais um livro, 1 Tessalonicenses, e o resumo deste capítulo estabelece o tom da carta, alegria e louvor. O foco está na ação de Deus na vida dos tessalonicenses, que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Demonstraram uma fé ativa e amorosa, e cujo testemunho do Deus verdadeiro e da esperança no retorno de Cristo alcançou todo o mundo gentílico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz.
não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus nosso Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. O nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes dos céus seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira iminente. Também iremos ver um trecho do capítulo 2 de Tessalonicenses, onde Paulo defende a autenticidade de seu apostolado. Ele prova que seu ministério era legítimo, porque foi marcado pela coragem em meio à perseguição, pela sinceridade de coração, pela ausência de motivações financeiras ou de glória pessoal, e sobretudo pelo amor sacrificial e terno por eles, comparável de uma mãe. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 8. Bem sabeis, irmãos, que a nossa vida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregar-vos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos no meio de vós, como a mãe acariciar os seus filhinhos, assim em nossa ternura por vós. Desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. A continuação do trecho do Salmo 106 narra o resgate daqueles que foram justamente castigados com o cativeiro por sua rebelião contra a palavra de Deus. O propósito do sofrimento era a humilhação do coração. Quando os cativos clamam a Deus, ele não se lembra de sua desobediência, mas de sua misericórdia, e liberta-os com um poder que arromba as portas mais fortes. Salmo 106, dos versículos 10 ao 16. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhe os grilhões. Agradeça ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Nesse trecho do capítulo 23 de Eclesiástico é a conclusão severa do sermão sobre a tentação. Ele afirma que a mulher adúltera está condenada à vergonha pública e à maldição familiar, pois negligenciou a lei de Deus para satisfazer seus desejos. O ponto final do capítulo é um lembrete de que todos os vícios e transgressões vêm de um coração perverso em rebelião contra a vontade de Deus. Eclesiástico capítulo 23, dos versículos 28 ao 38. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas do abismo, e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos.
pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado, e as vê todas depois que as completou. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade. Será posto em fuga como o potro da égua, e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos, porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também perecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra seu marido, cometendo assim um adultério, dando-se a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.